Olá, bom dia para você, seja bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília e eu te faço aquele convite clássico de todas as nossas manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 2 de maio. Vamos então de destaques. Lula e Alberto Fernandes se encontram hoje com expectativa de discussão sobre crédito para exportação. O governo aumenta a isenção do imposto de renda para R$ 2.640 e medida deve beneficiar mais de 10 milhões de brasileiros em 2024. Nos destaques internacionais, suposto chefe do Estado Islâmico é neutralizado na Síria. E a gente te mostra como foi a vigília em prol dos trabalhadores deste 1º de maio, um culto de mais de 3 horas de duração da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai receber nesta terça-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O principal assunto do encontro deverá ser a criação de uma linha de crédito para facilitar as exportações entre os dois países. Vamos ver. A reunião está agendada para as 17 horas no Palácio da Alvorada, em Brasília. Entre os temas que podem ser discutidos está o crédito para a exportação entre os países. O encontro entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Alberto Fernandes, tem como objetivo promover a integração financeira entre os dois países e a criação de medidas de financiamento do comércio bilateral. Um dos assuntos da pauta é um pedido para que o Brasil financie a exportação de insumos para a indústria argentina. Isso em meio à crise econômica no país vizinho. Os argentinos não têm dólares para comprar produtos básicos. A Argentina enfrenta alta na inflação, com o índice chegando a 104,3% em março, na comparação anual. Em comparação com fevereiro, os preços estavam 7,7% maiores. O dado colocou o país no topo do ranking dos maiores índices de inflação entre os membros do G20, o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. No final de abril, Fernandes anunciou que não tentará se reeleger nas eleições gerais que serão realizadas na Argentina em outubro deste ano. Ele é um dos líderes mais próximos de Lula. Tendo comemorado sua eleição no ano passado, foi também o primeiro líder a se encontrar com um brasileiro após seu retorno ao poder. E ainda nesta semana, Lula deve viajar para Londres para participar da coroação do rei Charles III, que acontece no próximo sábado. A data de sua partida ainda não está definida, mas deve acontecer entre a quinta e a sexta-feira. E o encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, também está previsto na agenda do presidente brasileiro. E o Brasil aumentou o cerco a garimpeiros ilegais após mortes na Amazônia. No fim de semana, os confrontos elevaram a atenção na região. O brasileiro não vai recuar face à criminalidade. As ações, como já foi dito pelo Ministério da Justiça, pelo secretário Tadeu, elas vão ser intensificadas. Vamos reforçar as equipes do IBAMA, da PRF, da Polícia Federal, com o suporte das Forças Armadas, que é fundamental o suporte logístico, toda a parte operacional, para que a gente possa dar uma resposta à altura. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática confirmou a morte de 4 garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami. Eles teriam reagido a uma incursão de agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A ação da polícia ocorreu após ataques registrados na terra indígena Yanomami. Segundo lideranças indígenas, 3 Yanomami foram baleados na tarde do último sábado. Uma das vítimas, um agente de saúde que atuava na comunidade, morreu no local. Está prevista para hoje a votação do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados, em Brasília. Como ainda não há consenso entre os parlamentares em relação ao assunto, a matéria pode ser adiada. Vamos ver. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai avaliar se manterá a votação do projeto de lei das fake news para esta terça-feira.
Ele tem uma conversa agendada com os líderes partidários antes da sessão. Ainda não há consenso em relação ao texto. Lira vai consultar as lideranças para saber se há votos suficientes para aprovar o projeto antes de colocá-lo em plenário. No dia 25 de abril, a Câmara aprovou um pedido de urgência para o projeto, permitindo que a matéria seja votada diretamente no plenário da Casa, sem a necessidade de passar por comissões. No entanto, a proposta vem sofrendo pressão de algumas bancadas da Casa. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, declarou na segunda-feira que pediu a abertura de um inquérito administrativo no CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para investigar um abuso de posição dominante que teria sido praticado pelo Google. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também disse que vai pedir uma apuração sobre o comportamento do Google. O motivo é o fato da empresa estar veiculando anúncios contra o PL das fake news em sua página de buscas na internet. Nessa terça-feira, dia programado para acontecer a votação do projeto de lei 2630, PL das fake news, dezenas de mochilas vazias foram colocadas em frente ao Congresso Nacional em Brasília. O ato acontece em memória às vítimas da violência em escolas de todo o país. Segundo o movimento cívico Avaz, 35 jovens morreram em ataques desde 2012. Uma pesquisa realizada por organizadores do ato aponta que entrevistados acreditam que a falta de regulamentação das redes sociais contribui sim com a violência. Para 93,7% dos entrevistados, as redes sociais não são seguras para crianças e adolescentes. E agora vamos falar então de previsão do tempo. Abril foi um mês mais úmido e mais quente em muitas áreas do Brasil. Das 27 capitais brasileiras, 14 terminaram com mais chuva do que em anos anteriores e 13 delas com menos chuva do que a média histórica. E depois de um feriado prolongado, vamos ver então como fica o tempo em algumas cidades do país nesse comecinho de mês, nesse comecinho de maio. Começamos então por Boa Vista, em Roraima. A previsão é que o dia por lá seja de calor com pancadas de chuva à tarde e também à noite. A máxima, como você pode ver, deve chegar aos 33 graus. Um dia de muito calor e bastante úmido. No sul do país já fica bem diferente. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a previsão é de que a terça-feira seja chuvosa. A temperatura mínima pode atingir aí 17 graus e a máxima 21. Para finalizar, vamos falar aqui de São Paulo. Aqui na capital paulista, amanhã começou bastante gelada, com os termômetros na casa dos 18 graus e a sensação bem mais baixa. Mas a previsão é de que o dia seja de calor e tenha, assim, pancadas de chuva pela tarde e à noite. Então, é importante não sair de casa sem o guarda-chuva em mãos. A temperatura máxima pode chegar aos 28 graus. E veja a seguir, suposto chefe do Estado Islâmico é neutralizado na Síria. E a gente te mostra como foi a vigília em prol dos trabalhadores deste 1º de maio, um culto de mais de 3 horas de duração aqui da Igreja Internacional da Graça de Deus. Não perca! Nós voltamos já e já te contamos. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. O presidente turco confirmou que o suposto chefe do grupo jihadista Estado Islâmico foi morto na Síria em uma operação liderada pelos serviços de inteligência da Turquia. Vamos ver. A morte de Abu Hussein al-Qurashi é um duro golpe para o EI, que havia anunciado em 30 de novembro a morte do líder anterior, Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, sem especificar as circunstâncias. A operação, realizada pelos serviços de inteligência turcos e a polícia militar local apoiada pela Turquia, aconteceu perto da cidade de Gendires, na região de Afrin, noroeste da Síria, no sábado. De acordo com moradores, o alvo foi uma fazenda abandonada que serviu no passado como escola islâmica. Em meados de abril, tropas americanas transportadas de helicópteros atacaram no norte da Síria um chefe do Estado Islâmico que planejava ofensivas na Europa e no Oriente Médio. Segundo o exército americano, o alvo provavelmente foi morto. Apesar de sua derrota territorial, o grupo jihadista ainda realiza ataques na Síria.
E por falar na Síria, mais de 500 mil de vidas já foram perdidas com a guerra civil. Países irmãos, como Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque e Egito, se reuniram em Amman e definiram como prioridade a organização de operações para o regresso voluntário de refugiados. O objetivo é aliviar o sofrimento do povo sírio. Ministros das Relações Exteriores árabes estiveram em Amman nesta segunda-feira para discutir o longo conflito na Síria. Um encontro na capital jordaniana reuniu representantes da Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque e Egito, no mais recente compromisso regional com o governo há muito isolado do presidente sírio Bashar al-Assad. A situação atual na Síria não pode continuar assim, e a metodologia que foi adotada nos últimos anos na gestão da crise não produziu e não produzirá nada além de mais destruição e ruína. Mais uma vez, queremos que essa crise acabe, e o encontro de hoje foi construído com base no entendimento que conquistamos com nossos irmãos. A guerra civil de 12 anos na Síria já custou mais de 500 mil de vidas e quase metade de sua população agora é refugiada ou deslocada internamente. Damasco, apoiada durante a guerra pelo Irã e pela Rússia, foi suspensa da Liga Árabe em 2011 devido à repressão brutal de Assad aos protestos para a democracia. Durante o encontro, os chefes de diplomacia concordaram que o retorno dos refugiados sírios é uma prioridade máxima. Primeiro nos concentramos no lado humanitário e nas medidas que podem aliviar o sofrimento do povo sírio. Nos concentramos na questão dos refugiados e acordamos mecanismos para começar a organizar operações para o regresso voluntário dos refugiados, em coordenação com as Nações Unidas. Também nos concentramos em entregar ajuda humanitária a todos aqueles que a merecem em todas as regiões sírias. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 5,5 milhões de refugiados sírios fugiram desde o início do conflito em 2011 e hoje estão espalhados no Líbano, Jordânia, Turquia, Iraque e Egito. E a polícia dos Estados Unidos está procurando um mexicano acusado de matar 5 vizinhos hondurenhos, entre eles uma criança. O crime aconteceu no fim de semana. Os agentes do estado do Texas, na fronteira com o México, procuram Francisco Oropesa. Na noite de sexta-feira, uma família hondurenha estava em casa na cidade de Cleveland. Eles ouviram tiros que o vizinho Francisco Oropesa estava disparando. Ele fazia tiro ao alvo em seu jardim com um rifle semiautomático. Integrantes da família pediram que Francisco parasse de atirar porque o barulho estava impedindo uma criança de dormir. Oropesa se enfureceu, entrou na casa dos vizinhos e começou a atirar contra eles. Alguns conseguiram se esconder, outros fugiram. No total, 5 pessoas perderam a vida. Quando a polícia chegou, o autor do massacre havia fugido. E de acordo com a Agência Americana de Imigração, Francisco Oropesa já foi deportado 4 vezes desde 2009. Há recompensas no valor de R$400 mil para informações que levem à captura do sujeito. E neste 1º de maio, Dia do Trabalho, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou uma vigília em prol dos trabalhadores. E a nossa equipe de reportagem acompanhou o culto especial com duração ali de 3 horas. Vamos conferir juntos como foi. Foi com a carteira de trabalho nas mãos que muitos vieram ao culto deste 1º de maio. Quando eu cheguei agora subindo ali, me entregaram uma carteira de trabalho. Está abençoado, em nome de Jesus, para Deus abrir e abrir bem. Porque a Bíblia diz, abra a tua boca e eu encherei. Deus quer encher o seu celeiro, pode ter certeza. A Ivone também busca, por meio da fé, uma nova oportunidade. Desempregada há cerca de 1 ano, ela conta que já recebeu uma direção de Deus. O conhecimento do homem ele é importante, mas o de Deus e a força dele é ainda maior ainda, né? Eu penso dessa maneira. Eu sempre tenho aquela palavra no meu coração. Assim como Deus, Jesus, quando ele andava no mundo, ele não despedia as pessoas de mão vazia, ele também não vai despedir ninguém aqui de mãos vazias. Com muitas orações e louvores, a Igreja Internacional da Graça de Deus realizou neste feriado a Vigília dos Trabalhadores. Um culto especial pela vida profissional e financeira desta multidão que hoje veio até aqui. Começamos o mês de maio, na celebração do Dia do Trabalhador.
não existe maior trabalhador do que o Senhor. Pois o próprio Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até o dia de hoje. Pai, nós queremos contemplar o mover do Teu Espírito neste culto, de ação de graças, ou de intercessão pelo trabalhador, de clamor, ó Deus, pelo crescimento do povo, pela prosperidade do Brasil, Deus. Membro antigo da Igreja da Graça, o cabeleireiro Gleidson diz que veio ao culto muito mais para agradecer. Tenho muitos testemunhos, muito. Tenho vindo todas as segunda-feira e Deus tem me abençoado em todas as áreas, não somente em uma, mas em todas as áreas. Tem me presenteado, tem me abençoado com apartamento, com motocicleta, e cada ano Deus tem renovado tudo que eu tenho, Deus tem renovado e tem prosperado cada vez mais. Sempre! Aleluia! Uma vigília voltada a quem precisa de emprego e também aos empresários. Nós temos que orar para que as possamos, porque eu creio que não é para faltar o Brasil do jeito que é, não é para faltar emprego para ninguém, entenda? Saber pedir sabedoria para esses homens que são empresários, trabalharem sem a ganância, sem a avareza, talvez se despir, né, como fez o Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, disse: a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Mas por que o Zaqueu fez isso? Porque ele praticava a avareza, e muita gente pratica a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, a pessoa faz qualquer coisa pelo dinheiro, então ela acaba até oprimindo o seu semelhante. O missionário diz sempre falo também, nunca suba na vida pisando em alguém. Mas muito além da vida profissional e financeira, o culto dessa segunda teve impacto profundo na vida espiritual dos presentes. Renova, Senhor, a igreja, renova, Senhor, teus servos, renova aquele que já se sentindo cansado, aquele que está sem palavras, aquele que diz: Deus, eu preciso de chegar mais perto, eu preciso de me envolver mais, eu preciso de chegar mais perto do Senhor. Eu sei que estás comigo. Força de Deus, uma força do alto, essa é a força do Senhor. Depois de 3 horas de vigília, foi assim que as pessoas saíram daqui. Eu saí daqui renovado. Foi lindo, foi bem, reforçou bem ali, renovou as minhas forças. Sai renovado, sai fortalecido, sai cantando. Porque eu digo, a presença de Deus traz alegria. Quando aí a pessoa pergunta: de onde você veio? Vim da igreja. Não, tem que mostrar que com Jesus a vida é assim. Chegou aí, de onde você veio? Alegria, estava na presença de Deus, foram 3 horas de oração. Já está marcada a próxima. 8 de junho, entenda, 9 ao meio-dia também, vamos ver se aumentamos até para 4 horas, porque a Bíblia diz, Salmo 34:10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm fome. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória, e vamos todos para a volta da vitória. E, por falar em trabalhador, eu encerro essa edição com uma notícia importante de destaque dessa terça-feira. Mais de 10 milhões de brasileiros devem ficar isentos na declaração do Imposto de Renda de 2024. Esse número é resultado do impacto causado pela medida provisória que amplia a faixa de isenção e que começou a valer a partir deste 1º de maio desta segunda-feira. Vamos ver. O cálculo foi feito pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a Unafisco. Com a medida provisória que amplia da faixa de isenção do imposto de renda, 10 milhões e 100 mil pessoas devem ficar isentas da declaração de 2024. São 3,6 milhões a menos em relação ao total de 13,7 milhões de isentos estimados pela Receita Federal.
Os cálculos da Unafisco foram feitos com base na MP publicada no domingo, que alterou a partir de segunda a faixa de isenção. O teto foi de R$ 1.903,98 para R$ 2.112, além de incluir um desconto mensal de R$ 528 na fonte. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. De acordo com os auditores, a MP deve aumentar o número de isentos dos atuais 8.800.000 para 10.180.000, uma alta de 15%. A tabela vigente do imposto de renda não era corrigida desde 2015. O país tem mais de 39 milhões de declarantes. A Receita Federal havia divulgado em fevereiro deste ano que a mudança proposta iria ampliar para 13,7 milhões o total de pessoas isentas do IR. O número, porém, deve ficar abaixo disso, segundo a Unafisco. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!